Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito maravilhoso, que é a maternidade. E eu entendo maternidade não só no sentido que todos nós conhecemos, né, de maternidade, de gestar um ser. Eu acho que nós exercemos nossa maternidade no cuidado com o outro, no cuidado com nossos funcionários, com nossos pacientes, com nossos clientes, com nossos pares, com nossos irmãos e até com nossos pais também, né? Porque muitas vezes a gente inverte esse papel de cuidar. Eu sempre penso muito no termo maternar como o termo cuidar. E sermos esse portal, né? Eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, Nanda mostrou aqui a dimensão, né, dessa maternidade, a dimensão de você, inclusive, ter dentro de você os filhos de sua filha. Então, isso é muito lindo. Eu acho que esse processo de chegada ao planeta através de um outro ser é muito maravilhoso, né? Através da construção dentro de um outro ser. E isso passa pela chegada dessa criança, né, ao mundo, esse momento, né, de você conhecer aquele ser que estava ali dentro, que agora não faz mais parte do seu ser, mas vai fazer parte do resto da sua vida. Então vai ser muito interessante hoje a gente conversar sobre isso. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Marildo Fernando. A Marildo, se vocês viram o lançamento do livro, ele é aquela voz maravilhosa que estava lá. É, e é uma pessoa muito fantástica. E eu vou começar com Claudinha, para ela contar para gente sobre maternidade. Bom dia, bom dia. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários contadores de história da Associação Vive e Deixe Viver. E hoje eu trago um texto lindo, muito lindo. A maior fã do mundo. Eu trouxe a maternidade por esse olhar. Hoje é o dia da sua maior fã. Não há ninguém que torce mais por você do que sua mãe, seja qual for a circunstância, no amor e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Todas as vezes que você cai, ela está ao seu lado. Nos seus momentos de sucesso, ela é a primeira a aplaudir. E até nos dias comuns, ela está sempre pronta para ouvir. Como foi a aula hoje? Para ela, os seus dias são extraordinários. Bebeu água? Comeu bem? Está cansado? Ela se interessa por tudo que acontece com você. Ela sabe quando falha. Sim, mães também falham. Mas no dia seguinte ela se esforça para fazer diferente. Ou chora sozinha de culpa e volta com um sorriso no rosto. Porque o que importa é você. Sua mãe vai te amar todos os dias da sua vida. Você deu à luz à sua mãe quando ela te pegou nos braços pela primeira vez. Nasce o filho, nasce a mãe. E desde aquele dia, que é o seu aniversário, não há um dia sequer em que sua maior fã não pense em você. Texto de Melina Dalboni para falar sobre mãe. Mãe que é suficiente, porque toda mãe é plena. Mas para finalizar, eu quero trazer uma frase de Mia Couto, que diz assim: na barriga da mãe não se tece apenas um outro corpo, fabrica-se a alma. E um feliz Dia das Mães para as mães que pariram, para as mães que cuidam, para as mães que todas as vezes amparam aquele que está bem mais próximo. Um bom dia, um bom domingo. E eu acho que é importante a gente lembrar das mães que nos deixaram, né?
das mães que estão em outra dimensão, cuidando da mesma maneira. É, e é tão importante a gente ver, quando a gente lê, né, Rodolfo, os livros espíritas, a gente vê que quantas vezes são as mães que conseguem a retirada, né, de espíritos de uma zona umbralina, né, de uma zona ruim. E para mim o maior exemplo de mãe, né, que foi mãe em todos os sentidos e teve uma resiliência maravilhosa, é Maria, né, a mãe de Jesus. E ela passou pela maior dor do mundo, que é ver seu filho partir antes dela. Então, eu queria fazer uma homenagem tanto às mães que já partiram, como às mães que tiveram filhos que partiram antes delas. E agora eu vou passar a palavra para Fernanda e para Ju. Bom dia! Foi pra já, foi só falar na imagem que eu já resgatei ela para compartilhar daqui a pouquinho. Então, eu me chamo Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha, sou estudante da vida, sou terapeuta, sou empresária, sou professora. Não sou mãe biológica, né? E assim como a Clarissa falou para mim, a energia do maternar, né? Quando a gente consegue reconhecer que nós todos, do nosso jeito, temos essa energia, que é a energia de nutrir a vida, de zelar pela vida, de acolher o outro, de acolher nossas emoções, acolher as emoções do outro. Então eu trouxe a imagem aí, mas talvez eu vou deixar até para minha mana, que depois vai falar sobre útero, então aí eu deixo a imagem ali para ela. Quando a gente olha para esse nosso desafio terreno dessa dualidade, dessas duas energias que estão sempre presentes em nós. Quantas vezes nós estamos querendo dormir um pouco mais, então tem um lado nosso que quer ficar mais quietinho, mas tem um outro lado nosso que quer ser ativo, que quer trabalhar, que quer fazer projetos. Então a gente começa a olhar essa energia do feminino e do masculino dentro de nós, da maternidade e da paternidade. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a Mãe Terra, né? Que traz um arquétipo de nutrição, que é o que a vida faz, né? Quando a gente está aqui na Terra, a gente precisa dessa nutrição, que é uma energia da mãe. Essa Mãe Terra que nos entrega o alimento, que nos nutre com a vida, né? Como tem essa energia do Pai Céu, que está nos protegendo, que é o invisível, que é a ausência. Então, como a Claudinha falou dessa mãe, que é a nossa companheira, que é aquela pessoa que está ali sempre torcendo pela gente, nós também conseguimos reconhecer no arquétipo da Terra essa presença. Quando a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre presença. Foi dentro da barriga da nossa mamãe que nos materializamos seres humanos, né? Que esse corpo se forma. E a partir das experiências dessa mulher, quando nós estamos lá nos tornando seres humanos, tudo que essa mulher vai vivendo, como experiências cognitivas, como experiências de comportamento, vão produzindo químicos. E aí, quando a gente pensa que a gente está lá dentro da mãe, conectada num cordãozinho, recebendo a nutrição de tudo aquilo que ela vive. Então, nós levamos mais ou menos 2 anos terrenos para entender o eu, para entender o indivíduo. Porque até lá a gente não consegue associar que a gente não é a mamãe. E quantas vezes a gente vai falar sobre nós mesmos se referindo na terceira pessoa, né? Porque eu ainda tô tão conectada com essa mãe que eu não consigo ver o eu. Aí, por exemplo, alguém vai perguntar lá para Fernanda, antes dela ter 2 aninhos, de quem é essa caneta? E aí, ao invés de eu falar minha, eu falo
da Fer, né? Eu não consigo me referir a mim mesma como um indivíduo. Por quê? Como eu me formei dentro dessa mãe, é como se eu e ela fôssemos um só, numa relação simbiótica. Quando nós aqui na Terra conseguimos começar a perceber que essa relação simbiótica tem uma força muito grande nos nossos comportamentos e que por amor a essa mulher nós renunciamos muitas coisas nossas, né? Olhando para aquilo que a mamãe queria, para aquilo que a mamãe esperava. Então, muitas vezes nós renunciamos nossa própria felicidade em prol dessa mulher. E essa pessoa que para mim é um grande estudioso do comportamento humano nesses tempos mais modernos, diria assim, conseguindo estudar tanta coisa que chegou antes dele, que é Bert Hellinger, ele traz uma percepção de que a nossa felicidade está conectada diretamente com a nossa mãe. Por esse vínculo, né, por essa relação simbiótica de nós nos tornarmos seres humanos dentro do ventre dela, enquanto nós não conseguirmos nos alegrar com a nossa mãe, do jeitinho que ela é, dificilmente a gente terá uma outra alegria na vida. E a gente pensa, nossa, que forte e que profundo. Sim, porque a mãe é a nossa relação mais íntima, é a nossa relação mais profunda, é a nossa primeira relação. Se eu, ainda dentro de mim, não consigo organizar esta relação, nenhuma outra relação vai ter sucesso, vai ser alegre. Por quê? Porque essa é a nossa relação principal. E quando nós ainda esperamos que essa mãe fosse diferente, que essa relação tivesse sido diferente, a gente também vai buscar isso nas outras relações. Nós, seres humanos, estamos mamíferos, né? Nós precisamos um do corpo do outro. Tanto precisamos que dentro da mamãe, para a gente poder nascer, a gente dependia que ela permitisse isso, que ela mantivesse a própria vida. Então, para eu nascer, eu precisava que a mamãe estivesse viva. Se acontecesse algo com a mamãe, eu também corria risco de vida. A mamãe é o nosso grande e maior amor. E essa energia, quando nós não conseguimos organizar no nosso coração, quando que nós não conseguimos isso? Quando a gente espera da nossa mãe algo que é maior do que esperar algo de um ser humano. Quantas vezes nós olhamos para nossa mãe e idealizamos ela como um super-herói, uma heroína, alguém que dá conta de tudo, alguém que resolve tudo. E às vezes isso fica pesado para nossa mamãe. Esperar algo que se espera mais do que um ser humano comum. Então, quando Bert Hellinger traz esse profundo pensamento de nós conseguirmos olhar a nossa mamãe com bons olhos. O que é olhar a nossa mamãe com bons olhos? É vê-la como um ser humano comum. Como disse a Claudinha, um ser humano que às vezes vai falhar, que às vezes vai ter um limite para nos dar algo, que além de ser nossa mãe e antes de ser nossa mãe, ela é mulher. Antes dela se tornar mulher, ela foi uma criança. Antes de ser uma criança, um bebezinho. E antes de tudo isso, um ser humano. Então, quantas coisas aconteceram com a nossa mamãe para que ela pudesse se tornar nossa mãe? E essa história toda dela fica viva dentro de nós, naquilo que foi bom e naquilo que foi ruim, naquilo que foi certo e naquilo que foi errado. Quando nós conseguimos olhar para nossa mamãe e liberar ela das nossas expectativas, a nossa relação flui, a maternidade flui e a maternidade dentro de nós, independente de sermos pai, mãe ou não termos filhos, a gente consegue acolher as nossas relações de um lugar mais saudável. Então, que nesse domingo
a gente possa olhar lá para nossa mãe e liberar ela das nossas questões e vê-la como um ser humano comum. Que quem vem para a Terra para ser mãe, vem aprender a fazer isso. Quem vem para a Terra para ser pai, vem aprender a fazer isso. Todas as tarefas que nós temos, que nós estamos realizando nessa jornada, nós viemos aqui para aprender elas. São desafios terrenos que nós temos. Então, um beijo para todas essas mulheres que se colocam a serviço da vida para desembarcar seres humanos aqui na Terra. Obrigada, minha mãe Nara, por ter me permitido nascer e ter permitido que a minha irmã aqui, minha parceira de vida, também nascesse. O negócio aqui é passar a bola para a irmã, Clarissa, é isso? Ah, que lindo. Bom dia, meus queridos. É sempre muito gostoso estar aqui. Então, eu me chamo Juliana, sou professora de yoga e também estudante de uma parte muito ancestral, que é a ginecologia natural. E gosto muito desse mundo, desse universo xamânico, desse resgate, né? Das culturas de como as mulheres se cuidavam e zelavam uma à outra, nas questões íntimas do feminino, dessas emoções que brotam dentro das mulheres e desse ciclo da vida que acontece dentro de um corpo de mulher. E sim, nós mulheres viemos para a Terra para trazer a continuidade, né? Para que o nosso ventre possa ser a continuidade da vida aqui. E a Feira, não sei se tu tem a imagem aqui para gente compartilhar. Pode pedir para o Henrique, que ele já está com ela pronta. Henrique, tu poderia, por favor, colocar a imagem? Nós somos muitas mulheres. Nós somos muitas. Feira, não sei se tu tem a imagem aqui para gente compartilhar. Pode pedir para o Henrique, que ele já está com ela pronta. Henrique, tu poderia, por favor, colocar a imagem? O áudio está ficando repetido, Henrique. Nós somos muitas mulheres. Nós somos muitas. Feira, não sei se tu tem a imagem aqui. Agora? Agora foi, ficou bom? Ok. Então, nós somos muitas mulheres. As memórias, as experiências, tudo aquilo que a nossa vovó experienciou, de alguma forma, vive em nós. A nossa ligação com a nossa avó materna, ela é muito grande, ela é muito profunda. Dentro do nosso útero, quando irrigamos ele de sangue, o nosso endométrio, ele fica cheinho de sangue. Dentro da ginecologia natural, nós falamos que esse sangue representam as memórias ancestrais, né? Então, essas memórias que ali habitam nutrem os bebês que por ali passam. Então, esse sangue, que se não tiver uma fecundação, vai virar uma menstruação, esse sangue, ele nutre a vida. A menstruação é algo sagrado, é algo lindo, é a primeira nutrição da vida. Esse sangue que vem lá da minha avó, da minha bisavó e assim vai passando de geração em geração. Nessa imagem, eu tenho a figura adulta, a minha avó, que no ventre dela habita a minha mamãe. Dentro dos ovários da minha mamãe, na barriga da minha vovó, existe uma parte que sou eu, que um dia vai ser fecundado e assim eu chegarei na Terra. De alguma forma, esse corpo, que hoje sou eu, foi nutrido pelas memórias, pelas experiências, por tudo que essa minha avó experienciou. E isso pulsa em mim. A continuidade dessas mulheres estão em mim. Então, obrigada pela imagem. Se quiser, pode já tirar, Henrique, por favor. Então, essa imagem, ela traz esse resgate de como eu também tenho essas memórias vivas em mim. Como muitas vezes eu tenho um insight, eu percebo alguma coisa, e isso muitas vezes não pertence exatamente à minha experiência, mas sim aquilo que aconteceu no passado. Todas elas estão aqui. Então, eu sou a manifestação divina de todas as mulheres da minha linhagem. Fazendo um espaço dentro disso, dessa visão da ginecologia natural, eu quero convidar vocês a fazer uma experiência comigo. Existe um gesto e uma respiração dentro do yoga que se chama Brahmari. O Brahmari é uma abelha lá da Índia.
Não sei se talvez alguém foi para lá e conhece um pouquinho mais sobre isso, sobre essa abelha. Eu nunca vi ela, eu só estudo sobre ela. Mas, enfim, a importância da abelha também na continuidade da vida na Terra. Mas essa abelha, ela nos convida a trazer um ruído e que muitas mamães que talvez estejam nos assistindo, sabem que esse ruído acalma os bebês, né? Esse ruído que às vezes é um som de ninar, né? E que a gente pode fazer isso dentro de uma respiração no yoga, que faz essa introspecção, essa sensação de trazer os sentidos para dentro, como se nós estivéssemos no útero da nossa mãe. Então, eu vou convidar vocês para essa experiência. A gente vai utilizar as mãos, tá? Primeiramente, eu vou explicar, deixa eu vir mais pertinho de vocês. A gente vai fazer assim: a gente vai inalar e exalar pelas narinas, tá bem? A gente não vai utilizar a boca para respirar. Só que essa respiração, ela vai ser ruidosa, tanto na inalação quanto na exalação. Ela vai fazer. É como se ela estivesse deslizando lá pela nossa garganta, como se fosse um suave ronquinho, mas não chega a ser um ronco, mas é um ronquinho suave. Com as mãos, a gente vai trazer os sentidos para dentro, que é assim. O dedo mínimo vai ficar embaixo do nosso lábio. O dedo anelar sobre o nosso lábio, fechando a nossa boca. O dedo médio, ele vai ficar lá no nosso septo, reduzindo mais ou menos uns 30% da entrada de ar, tá? O dedo indicador vai ficar sobre as pálpebras, fechando a nossa visão. E o polegar vai ficar aqui na cartilagem, nessa voltinha da nossa orelha, empurrando a nossa cartilagem para dentro, fechando a nossa audição, ok? Os nossos sentidos vão estar voltados para dentro. Então, eu vou convidar vocês a montar esse gesto com as mãos. Eu vou falar um pouquinho mais alto para que vocês possam me escutar. Se vocês puderem, apoiem os cotovelos ou sobre os joelhos ou sobre a mesa. Se vocês estiverem na cama, recolham um pouquinho as pernas e apoiem os cotovelos para não cansar os braços. Monta o Brahmari Mudra com as mãos. Se puder, baixa um pouquinho a tua cabeça. Isso. E vai trazendo respirações aveludadas, inalando e exalando por esse pequeno espaço que existe agora nas narinas. Percebe a tua respiração acontecendo através do teu abdômen, como um bebezinho respira. Observa que quando o teu umbigo vai para fora, ele suga o ar para dentro. E assim tu começa uma exalação longa. Quando o teu umbigo vai para fora, ele inspira, sugando todo o ar para dentro. E assim tu exala. Deixa esse ruído, esse som de abelha penetrar na tua cabeça, nos teus sentidos, e vai desfrutando dessas sensações e desse desejo de nutrição, afeto e conexão com a força materna, que durante muitos meses te manteve vivo e nutrido no ventre. Um lugar quentinho, prazeroso, seguro. Faz mais 2 ciclos gostosos. Eu vou ficar em silêncio. Devagarinho,
Vai removendo as mãos dos olhos, vai soltando os braços e vem abrindo os olhos devagarinho. Muitas vezes a nossa mente está bem agitada, a gente está com uma sensação de estresse, de tensão, e essa respiração ajuda a gente a dar uma desacelerada, a se conectar com a força original, aquilo que veio antes, e aquilo que antes de tudo é conforto. Então, façam essa prática e tenham uma ótima noite de sono. Obrigada. Obrigada, Nanda. Obrigada, Juliana. Muito maravilhoso. E agora o nosso convidado. Marildo, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite, essa comunicação divina que nós estamos tendo aqui hoje. Eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade de estar com cada um de vocês aqui, dividindo essa energia e essa força suprema, essa força suprema. Obrigado, gente. Hoje eu queria ouvir vocês, mulheres. Eu escrevi até algo aqui que diz assim: hoje quero sentir essa maternidade, você, mulher, mãe que não desiste do seu filho, ao aceitar essa missão aqui na Terra. Não somente para ser mãe biológica, mas para ser aquela que assume esse papel de ser mãe, de alma, mãe de leite, mãe da vida e de vidas. Mãe é a dádiva do amor incondicional. É isso. E é o que eu sinto na minha mãe. No momento de turbulência, foi esse amor incondicional que eu senti dela. E essa oportunidade eu tive de ter também essa mãe aqui na Terra. Então, a gente se sente muito grato com tudo isso, com todo esse poder, e assume esse papel né, aqui com essa missão e dever de entender a sua importância desse aprendizado aqui. E hoje, volto a repetir, quero ouvir muito mais vocês. Tenho hoje muito mais que ver do que falar dessa maternidade que eu hoje sim desse lado aqui para com vocês. É, Mãe, obrigado. Você, minha mãe, aqui na Terra, por aceitar essa missão, por aceitar esse dever. A senhora, minha mãe, cumpriu o seu papel. Meus parabéns, mãe. É isso, gente. Essa, esse meu depoimento que eu divido com cada um de vocês. Cada um que está aqui. Você, mãe, que está aí também. E a mãe não é somente aquela que... A mãe biológica, né? A mãe é aquela que, quando olha para alguém, se sente também mãe. Quem sabe, em outras vidas, para quem entende e acredita, não foi mãe também. Disse alguém desconhecido que, quando ao seu primeiro olhar, se apaixona e sente esse amor também incondicional. É isso. Muito obrigada! É uma estreia maravilhosa. Nossa, temos uma nova componente hoje. Já tomando chimarrão, que Dá um oi lindo. aí, essa é a Isabela, Oi, Isabela. Bom dia, muito filha linda, da Júlia, minha sobrinha. muito linda. Bianca, bom dia. Bom dia! Nossa, que manhã gostosa! A gente já fez vários movimentos, né? Que delícia!
Muito bom. A gente já se sente no colo aí da mãe. Então, eu sou Bianca Pisato, falo aqui de Curitiba, sou terapeuta e durante 27 anos eu advoguei na área de família. Então, tive um contato muito próximo com as dores e as alegrias das mães, né? Em suas dinâmicas de conflito, de relacionamento, de maternidade, né? Processos de adoção, processos de guarda, processos de cuidado. E hoje eu preparei aqui um texto para não falar demais, porque falar de mãe para mim é bastante complexo. Então, alguns pontos importantes, né? A Fernanda já falava, também a Claudinha falou, quanto essa maternidade, frequentemente, ela é envolta em expectativas irreais, né? E essas expectativas irreais colocam um peso sobre os ombros dessas mães, né? Eu tive esse contato direto com essas mães extremamente cansadas dessas expectativas, né? Porque além dessa mãe, como disse a Fernanda, tem essa mulher, né? Tem essa filha, tem essa profissional, tem essa amiga. E eu gosto muito do trabalho da teoria do apego e das constelações familiares voltadas para a maternidade, porque elas nos convidam a expandir essa perspectiva e, como dizia a Fernanda, liberar a mãe desse lugar de salvadora, né? Uma salvadora onipotente, que muitas vezes tem sobre seus ombros essa característica de ser perfeita. E aqui falo em especial com as mães. Quando a mãe assume esse papel de salvadora, muitas vezes ela vai interferir no destino dos filhos, impedindo que eles vivenciem suas próprias jornadas e aprendam com seus próprios desafios. Então, essa postura da mãe salvadora, embora nascida no amor, né, num amor enorme, gigante, pode sim aprisionar tanto a mãe quanto os filhos, em muitas dinâmicas que a gente poderia chamar de não saudáveis, né? Então, a visão sistêmica, ela nos convida a olhar para a maternidade dentro de um contexto mais amplo, onde essa mãe, ela é também, como eu dizia, filha, irmã, esposa, mulher, que tem as suas próprias necessidades e a sua própria história. Ao liberar a mãe do peso da perfeição e dessa função de salvadora, a gente permite que ela ocupe o seu lugar com mais leveza, com mais autenticidade. E assim também os filhos podem se conectar com a força da vida, que vai fluir através dessa mãe leve, dessa mãe disponível. Reconhecendo essa mãe não como uma fonte exclusiva de solução para todos os problemas, mas como esse elo vital na corrente da nossa existência. Há poucos dias eu conversava com uma prestadora de serviço e ela estava me dizendo que, olha só, né, isso me trouxe muita reflexão, que hoje, com a maturidade que ela tem, com a idade que ela tem, talvez ela não teria filhos. E ela disse que o que pesa para ela é que mesmo os filhos grandes, é sempre a mãe, né? Surge algum problema, é mãe, mãe. E como isso pesa. Isso também me fez refletir, né? Que muitas vezes nós, como filhos, a gente busca essa perfeição na nossa mãe. A gente busca esse lugar de salvador. Então, a vida em sua essência, né? Essa vida que vem da mãe, é um presente grandioso que nós recebemos. E ao nos desvencilharmos dessa maternidade cheia de expectativas, a gente abre espaço para a nossa mãe. E nesse ponto, muitas vezes a mãe, seja ela por vivências passadas, por expectativas ou por dificuldades em reconhecer a força e a contribuição única do pai, pode, mesmo que inconscientemente, criar barreiras nessa relação. E isso eu vi muito no meu trabalho. A dificuldade que algumas mulheres têm de soltar os filhos nos braços do pai e permitir que a criança vá em direção a esse pai, reconhecendo que esse homem também tem qualidades, mas também é imperfeito, também tem limitações. Mas é fundamental para a construção da identidade da criança, como disse a Fernanda, né, dessa polaridade, dessa energia que é pai e que é mãe. Então, essa aceitação possibilita
que a vida flua de uma maneira muito mais completa e equilibrada. E, indiretamente, até podemos dizer diretamente, alivia o peso excessivo sobre a mãe e oferece ao filho essa oportunidade muito rica de ter duas fontes de aprendizado e amor. No meu trabalho, eu vi muitas vezes as mães se queixando desse cansaço e dessa expectativa extrema, mas, ao mesmo tempo, não soltando o filho para que o pai possa contribuir. Então, em última análise, a maternidade, sobre a visão sistêmica, ela é um convite à humildade, à aceitação, ao reconhecimento de que somos todos parte de um sistema maior e que estamos interconectados e em movimento. A honrarmos o lugar da mãe, sem idealizações, e ao permitirmos que a vida se manifeste de forma plena, leve, a gente acaba fortalecendo esses laços e celebramos a dádiva que é existir. E quero terminar com uma frase do poeta Tagore: toda criança vem com a mensagem de que Deus ainda não perdeu a esperança no homem. Que a maternidade seja um espaço de florescimento dessa esperança, nutrida pela aceitação da imperfeição e pela celebração da vida em sua grandiosidade. Bom dia. Bom dia. Lindo, Bianca. Muito maravilhoso. É um presente, realmente, esse nosso encontro. Até a Isabela está encantada, né, Bela? Rodolfo, bom dia. Bom dia, Clarissa, bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista aqui em Uberlândia, pelo Grupo Oncoclínicas. E bom dia, Padre Lázaro, chegando aqui também, né? Bom dia. E seja muito bem-vinda, Marildo, muito bonita a sua estreia, que possa permanecer um bom tempo aqui com a gente. Estou terminando a minha apresentação, sou Rodolfo, oncologista em Uberlândia, trabalho no Grupo Oncoclínicas, participo aqui com vocês a cada 2 semanas desse encontro maravilhoso. Temos até a Isabela aqui. A Isabela é o nome da minha filha mais velha, sabe, Isabela? Ela também. Está um pouquinho mais velha, mas provavelmente também deve ter tido tem muita energia, igual você. Essas duas irmãs aí também, né? Eu vendo a Fernanda e a Juliana, que coisa, né, Bianca? Uma é estudante da vida. Eu olhei e falei, que beleza. E a Juliana é estudante da ancestralidade, tradições xamânicas. Eu falei, nossa Senhora, até arrepiei aqui. Fez esse exercício com a gente, brincadeira à parte, né? Fez esse exercício com a gente, um pouquinho que a gente ficou, já fiquei relaxado. Eu falei, nossa, isso aqui é melhor do que a Rivotril com conhaque São João da Barra à noite. É muito melhor para a gente descansar, relaxar e dormir. Essas são as conexões, né, de energias superiores. E falar em energia superior é falar da energia materna. Por quê? Porque não tem mãe sem outra mãe. Não tem nada, não tem vida sem o corpo feminino, o espírito que está no corpo feminino, isso no meu conjunto de crenças, né, da doutrina espírita, entregar um pouquinho à mãe, ela entrega parte da sua substância. O homem participa do processo, mas a mãe é mais visceral, muito mais. Ela entrega parte do seu fluido vital, é uma constituição mais sensível, sim. Por isso a mulher tá mais e tem mais facilidade, sim, de conexões espirituais. Elas estão estatisticamente já demonstrado que elas estão muito mais engajadas em trabalhos voluntários, em ONGs de ajuda ao próximo, em trabalhos de pacificação. O homem é que faz a guerra. Algumas mulheres são meio nervosas mesmo ao longo da história, mas a mulher pacifica o meio. A mulher, ela observa antes, conversa, ela trabalha a calma dentro daquela pulsão masculina. Enfim, a mulher é fundamental nesse processo, tanto é que a constituição física dela já vem delicadamente desenhada para ter conexões espirituais, queira ou não queira, grávidas ou não, ela vem para ter contatos mediúnicos muito mais intensos. Quando ela está grávida, ela está com o espírito ligado nela, queira ou não queira.
Então é isso, essa é a sensibilidade e a importância do feminino, certo? Para preservar o sagrado nessa nossa jornada evolutiva no planeta Terra. A outra chegando ali, ó, que bênção! Isso é demais. Tá faltando a Sara agora, vai desligar o dela rapidinho, vai buscar o filho, a filhotinha também, não é? Mas enfim, ó, então vou passar da parte um pouco mais histórica, porque isso é legal. Eu falei, Dia das Mães está aí, domingo. Como é que começou essa história toda? Aí começa lá atrás, na antiguidade mesmo, o pessoal sempre desejando um dia ou um período as deusas da fertilidade. Sempre, porque sem a fertilidade, sem a terra fértil, sem alimentação, sem vida. Então, uma coisa puxa a outra. Você vê que é interessante, né? Sem o alimento, que inclusive é a mãe que entrega parte do seu alimento para formar um outro corpo, a etimologia parte do nome mãe, de mama, de mamário, de mamífero, de dar de mamar, de alimentar e preservar a nossa perpetuação da espécie e multiplicação. Enfim, as deusas antigas sempre eram celebradas por este momento. Depois veio o papel da igreja, que é fundamental, antes até da igreja católica, o papel das mulheres na história do pensamento judaico-cristão, lá do Antigo Testamento, mulheres fortes, na mitologia da Eva. A Eva é a representação do acolher. Ela optou por acolher o saber, acolheu e depois teve as dores. Isso é bonito demais, e tem dores do parto para continuar a preservação. Depois vem a mãe de Moisés, Joquebede, força, proteção. Ela olhou e falou assim: ninguém pega meu filho, não. Isso é interessante, a mãe entrega, se depender, ela entrega a vida. E ela, da inteligência, faz todo o mecanismo. Uma semita africana nascida ali protege um outro semita africano, que é interessante, que inicia todo o processo escrito da Torá, que é a base do conhecimento escrito judeu, que é Moisés. Olha que interessante. E depois tem várias outras, Rebeca, Sara, por quase 90 anos, com força e confiou. Balançou um pouquinho, né? Mas depois confiou e falou assim: vem, a descendência vem por mim, eu acredito na promessa sagrada. Enfim, vamos passando por todas, né? Isabel também, sempre tem uma história de, olha que interessante, né? Sempre tem uma história de esterilidade, vontade de ter o filho, conexão com o sagrado, reforçando a aliança e tendo seu filho. E aí ele vem o precursor, João Batista, que anuncia, aí sim, converge toda essa história, converge para a mensagem, sim, de salvação dentro desse nosso nível espiritual, planeta Terra. Maria, mãe de Jesus. Até a própria fertilização dela é uma discussão bem legal, mas é sagrada. Enfim, tudo é sagrado, todos os momentos de fecundação são sagrados. E, enfim, entrega, né? Entrega desde o início, desde o seu filho criança, ela já sentindo aquela coisinha no coração de que esse é um missionário e que a gente tem que passar adiante e entregar os nossos filhos para o mundo. Aí a gente vai caminhando e a história real do Dia das Mães. Como é que começou esse Dia das Mães no segundo sábado, desculpa, segundo domingo de maio, é lá nos Estados Unidos. A fila é interessante que tem várias outras, né, ao longo do processo, mas essa que foi mais pontual, fundamental, e a filha chama Ana Jarvis, ou Jarvis, e a mãe chama Anne, só tira o A. Então a mãe é Anne Jarvis, que a filha é Ana Jarvis, que olhou a mãe, em 1908 ela faleceu, e ela com o sentimento de eu tenho que preservar a memória do que foi essa minha mãe. Ela olhava a mãe dela e a mãe dela trabalhava num ambiente de assistência social e recebendo todo mundo da guerra de secessão, guerra americana, e ela não fazia distinção entre confederados e os que criam união, entre o pessoal do norte e do sul. Ela atendia todos, todos os feridos. Ela já tinha uma visão mais sensível da questão de higienização, de trabalhar os cuidados de higiene, para o pessoal não morrer infectado com os ferimentos de guerra.
Depois que acaba, ela continua estimulando as mães a montarem programas de educação nas escolas, as escolas incipientes daquela época, para montar aquilo e fazer encontros de mães para pacificar, para manter o ambiente de paz e união entre todos. Quando essa filha cresceu e viu isso tudo, ela olhou e falou assim: tem que manter essa memória preservada. E aí ela lutou, ficou 15 anos, viu? Para tentar e conseguiu depois. Você vê que nada é tão fácil e que bom que é assim, né? 15 anos tentando na questão política, pegando patrocínio, começou a fazer o evento só na cidadezinha dela, depois no estado na Virgínia, depois andou em Filadélfia, depois passou para o Congresso assumiu isso nos Estados Unidos. Depois originou de maneira nacional o feriado nacional do Dia das Mães e a gente importou essa data, porque alguns outros países não é necessariamente nessa data, mas a gente importa essa data dessa história americana. Diz a lenda que a filha ficou um pouquinho triste, gostou demais, mas o sentido, olha que interessante isso, como várias outras coisas, né, de lutas humanas na Terra, o sentido desse feriado era para promover a união da família e para ver a importância do papel da mãe no ambiente e equilíbrio espiritual do lar. O homem também tem, mas o homem é mais horizontal, né? Mais terra. E a gente está quebrando isso, mas a gente ainda tem aquele mecanismo, né, de sair com o saco nas costas para caçar, trazer a caça, a estrutura material do lar, e a mulher fica e cuida da estrutura espiritual do lar e da família. Ela queria preservar isso e ficou um pouco triste porque o pessoal, como tudo, ele fez uma festa e capitalizou o negócio. Aí a gente lembra da história também do Mestre Jesus, que passou para passar a mensagem, mas o Natal virou também uma coisa mais capitalizada, comercial, mas a gente tem que lembrar. Por isso é o segundo dia mais importante para o comércio de flores, doces, perfumes e presentes, depois do Natal, para vendas e trocas de presentes. Isso ela deixou ela um pouquinho triste, mas a mensagem que fica é essa. Finalizando, então vamos ler uma mensagem que chama Maternidade, de um amigo do peito, ele chama Emmanuel. Mensagem, psicografia de Chico Xavier, está no livro Consolador, chama Maternidade. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Expoente divino de toda a compreensão espiritual e sacrifícios. Sacrificar pela paz é tão bom, né? Dói. Imagina, tantos missionários que sacrificaram pela paz. A paz na família de vez em quando, né? Quando tem reuniões, até a reunião de Dia das Mães, tem que ser um momento de paz. E aí a mãe está lá sempre, né? Zelando, olhando aqueles irmãos. Aí, será que eles vão brigar hoje? Não, vamos tentar trabalhar a paz. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Aí é o que a Clarissa gosta, né, Clarissa? Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos, né? A gente tem que entender isso. É aquela história da flecha. Quanto mais estável é o arco, mais refinada é a conexão mãe e pai, mais objetivo e mais assertivo é o alvo dessa flecha, que são os nossos filhotinhos. A mãe deve sentir os filhos de outras mães, como se fossem seus próprios filhos. Olha Maria aí, ó. Aí tem uma passagem que chama Crônicas Além Túmulo, de uma psicografia também de um escritor, chama Humberto de Campos, um escritor que teve uma vida real mesmo lá no Maranhão. Depois ele volta e escreve Maria no plano espiritual. Ela vai e pede permissão para a mãe de Judas e vai lá, por isso é a grande missão de Maria. A Clarice até falou que a grande missão do plano espiritual, do espírito de Maria, o espírito altamente evoluído, pessoal, no conjunto de crenças espíritas, ela tem uma missão sagrada de preservar, proteger mentalmente e resgatar espíritos que desencarnaram em extrema dificuldade, principalmente em suicídio, prematuridades e de atos de extrema violência. A missão dela com os tarefeiros de Maria e as grandes colônias é de resgatar esses espíritos, regenerá-los e reconectá-los à luz. Aí lá atrás tem uma história maravilhosa, esse é um início da grande missão dela.
ela pede permissão para a mãe de Judas, que estava sofrendo, chorando também, já no plano espiritual, e vai lá resgatar o espírito de Judas, que suicidou em outros momentos. Depois ele tem uma jornada maravilhosa, volta Joana d'Arc e ainda reforça a missão de falar da mensagem do Cristo. As mães devem sentir os filhos das outras mães como seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados do que o das outras, né? Ensinará também a tolerância pura ao seu filho e também não desdenhará energia quando seja necessária. No processo de educação, cuidado, menino, já falei 5 vezes. Não põe o dedo na tomada. Na metáfora, cuidado. Tome cuidado com os caminhos que vocês vão percorrer. Ela sacrifica-se em todos os modos que tem ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza e beleza espiritual da sua tarefa, em busca da paz e proteção aos seus filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável e tem uma significação. E todo trabalho edificante com Deus é divino e que todo desperdício é uma falta a ser considerada. Buscará, então, na piedosa mãe de Jesus, Maria, o símbolo de todas as virtudes maternas cristãs, transmitindo aos que cercam os dons sublimes da humildade, entrega, né, Maria? E da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas e efêmeros reconhecimentos da vida espiritual. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. E eu acho que eu pensando numa coisa aqui nesse negócio do xamanismo aí, fiz umas visualizações rápidas e eu falei, ó, ninguém sai desse mundo sem passar por um momento de maternidade. Todo mundo, todo espírito aqui vai ter que estrear a maternidade, trabalhar o portal de evolução espiritual, o portal que chama útero. Nesse portal é onde a gente vai ver um mundo melhor. O mundo melhor não é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. São os filhos que a gente vai deixar para consertar esse mundo. O mundo ele conserta de dentro para fora, nunca foi de fora para dentro. Então, o mundo bom vem de almas boas. Um grande beijo, até daqui 2 semaninhas. Oh, muito maravilhoso. Vocês viram aqui nossa mini menina que estava na minha barriga em algum momento. Padre Lázaro, você tem 3 minutinhos. E Sara também tem 3 minutinhos, porque depois a gente tem a música de Josi. Vamos fazer correndo aqui. A alegria de estar aqui, sou Padre Lázaro, aqui de Salvador, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, aqui nesse nosso encontro, esse encontro de espiritualidade, encontro de fé, esse momento de carinho, de alegria, saudar a todos e todas que estão nesse grupo, aqueles que vão ter acesso a essas mensagens, a esses encontros, de modo especial, saudar as mães, todas as mães que fazem parte do nosso grupo, e aí agradecer pela maternidade. Quando nós lembramos da maternidade, eu sempre digo que a maternidade é dom, e é um dom muito especial dado por Deus, mas é um dom para revelar o próprio Deus, porque acho que não há nenhuma outra expressão maior para revelar o conteúdo do próprio Deus do que a maternidade, a mãe. É nela que está a expressão mais profunda de amor, de fecundidade, de carinho, de ternura, de resiliência, de resistência, né, de entrega, de oferta gratuita, de amor gratuito doado, do ágape de Deus, com certeza é a mãe, né? A mulher também traz isso, mas o dom de maternidade não basta ser mulher para ter o dom da maternidade. Eu sempre digo, a maternidade ela é um dom a mais oferecido pela graça da mulher, mas é um dom
porque nem todas as mulheres, com certeza, eu creio, tenham sido chamadas à maternidade como dom. Gerar filhos é uma coisa, ter o dom da maternidade, eu sempre creio que é uma outra expressão mais profunda, mais verdadeira, mais sublime. E é nessa sublimidade que eu quero realmente agradecer pelo dom da maternidade presente no mundo, por essa maternidade da qual, já lembrava aí, Rodolfo, todos nós precisamos passar, porque precisamos gerar vida, e a maternidade expressa em Maria é a maternidade da humanidade, que precisa gerar Jesus no coração dos homens e mulheres, e gerar Jesus no coração dos homens, fazer a humanidade prenha, né? Que é inundada, plenificada da presença de Jesus. Eu quero agradecer, com certeza, a minha mãe, as mães da minha casa, da minha família, todas as mães que já me ajudaram no meu caminho de sacerdócio, na minha vida, e pedir a Deus que abençoe, com certeza, cada uma, e agradecer pela Mãe Igreja que vai gerando filhos e filhas, e que agora gerou mais um sumo pontífice para governar a Igreja. Agradecer pelo Papa Leão XIV, por esse compromisso, por esse novo caminho para a Igreja, e pedir a Deus, com certeza, que derrame sua bênção sobre todos e todas, sobre todas as mães de um modo muito especial, e sobre as nossas mães aqui presentes no nosso grupo e nesses nossos encontros. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre cada mãe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele renove a maternidade no coração de todos nós, e de modo especial renove a sua presença de mãe, porque Deus é pai e mãe, e Ele expressa sua maternidade em cada mãe que Ele coloca em nosso caminho. Um grande abraço a todas as mães, muita luz, muita paz. Obrigada, Padre Lázaro, querido. Fiquei muito feliz com esse Papa, eu acho que ele vai ser muito maravilhoso. Sara Nanda, e depois a gente fecha com a música de Josi. Namastê a todos. Vou puxar a fala final de Padre Lázaro, né? Que Deus é pai e mãe. Na Índia, Deus é mais adorado como mãe, né? O lado feminino. A gente fala que tudo que existe é Brahman, né? É ser supremo, é consciência infinita. Mas quando essa consciência se manifesta no mundo, ela assume diversas formas. E uma das mais belas é a forma de mãe, que sustenta, que nutre, que guia. E no hinduísmo, essa presença é chamada de Sakti, né, que é o poder divino feminino. E a gente vê isso em diversas deusas, como Lakshmi, Sarasvati, Durga, né, que representam força, abundância, sabedoria, proteção. E também Maria, mãe de Jesus, como Rodolfo falou tão bem. E de acordo com os mestres hindus, na Bhakti Yoga é yoga da devoção, do amor. E tem 5 tipos de relacionamento com Deus. Então, o primeiro é entre a criatura e o Criador. O segundo é entre o servo e seu mestre. Ou o filho e o pai, o filho e a mãe. O terceiro é entre o amigo e o amigo. O quarto é entre o pai e o filho, a mãe e o filho. E o quinto entre a esposa e o esposo, né? E os devotos hindus, eles adoram um dos avatares, que é Krishna, criança, como uma mãe ama seu filho, né? Então, eles amam a Deus, ou também como a própria mãe divina, assim como os cristãos adoram o menino Jesus, né? E isso é algo que nos auxilia a realmente alcançar a divindade que habita em nós, né? Que a gente sabe que Deus está dentro de nós. Tem uma prece hindu que fala: Tu és nossa mãe amada, Tu és nosso pai compassivo, Tu és nosso amigo verdadeiro, companheiro constante. Tu és nosso único tesouro e nossa única sabedoria. Tu és tudo o que existe em nós. Então, dentro do Vedanta, a gente aprende que
a vida é um palco onde o ser se manifesta em diversas formas, e a forma da mãe é uma das mais sagradas, né? Não apenas porque ela gera, mas porque ela sustenta, educa, deixa ir e ama sem condição. E é importante a gente dizer que a maternidade não é só um papel biológico, né? É um princípio espiritual. Então, homens também podem expressar a maternidade, como o Rodolfo falou, mestres espirituais, professores, cuidadores, todos que protegem e nutrem, eles estão manifestando o arquétipo da mãe divina. Shri Ramakrishna, um dos grandes mestres hindus, ele dizia: para mim, Deus é mãe. E ele não dizia isso como metáfora, como experiência direta, né? Ele realmente, ele manifestava Deus usufruindo desse amor que ele tinha à mãe divina. E ele conversava com a deusa Kali como um filho conversa com a mãe, com confiança, com simplicidade, com amor incondicional. Ele dizia: refugio-me a teus pés santificados. Por favor, mãe, concede a mim teu filho, que não seja iludido pelo teu maia do mundo encantado. E com frequência comparava ele, a mãe divina, a uma mãe terrena, que dá brinquedos ao filho. E a mãe se dedica aos seus afazeres domésticos, enquanto a criança está alegre com seus brinquedos. Mas basta, porém, que ele se canse de brincar e passe a gritar por ela, a mãe larga o trabalho, corre para o filho e toma nos braços. Enquanto nos satisfazemos se ocupando com as coisas mundanas, a mãe divina deixa-nos brincar. Mas tão logo nos desviamos da sua criação e nos inquietamos por ela, por Deus, né, pela mãe divina, ela gentilmente se revela a nós. Isso dentro do Vedanta é muito forte, que a gente pode ver a Deus, presenciar a Deus, experienciar a Deus nessa vida, né? Não precisa ser em outras vidas, ou não precisa ser depois da morte do corpo. E na maternidade a gente encontra um caminho direto para o divino. Não é preciso ir ao templo. Quando uma mãe acolhe o choro do filho, quando ela vigia o sono, quando ela renuncia a si mesma por amor, ali está a espiritualidade viva, né? Ali é o Vedanta encarnado. E que a gente sabe reconhecer essa presença em Maria, a Santa Mãe, em nós. E que inspirado por elas a gente possa viver com mais amor, com mais entrega. Eu, estando agora nesse papel de mãe, de filha, eu tento enxergar isso que Rodolfo trouxe, né? Que as minhas filhas não são minhas, são, na verdade, centelhas divinas, são de Deus. E eu estou aqui nesse papel, não é fácil isso, né? Porque a gente tem um amor tão grande, que a gente acaba confundindo com apego. Mas se a gente direcionar esse amor que a gente sente pela nossa mãe e pelos nossos filhos, também como um amor de Deus, isso vai estar presente e muito maior, muito mais forte, crescendo a cada dia, para que a gente possa estar mais próximo da nossa mãe divina também, o nosso pai, né? Como é que no Ocidente a gente fala. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Namastê a todos. Muito bom estar com vocês. Nossa, muito maravilhoso, Sarinha. E agora eu gostaria de pedir a Henrique para colocar, e Lu, para colocarem o vídeo de nossa querida Josi. Divina também, o nosso pai, E ela fez uma né? música Como é que no especial. Ocidente a gente fala. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. O primeiro Om Shanti é para nos lembrar que somos seres espirituais de paz. O segundo, para lembrar que nós pertencemos a Deus, a alma suprema. E o terceiro, que podemos colaborar com vibrações de paz para o mundo. E a canção de hoje é sobre maternidade. Coloquemos diante da alma suprema essa pessoa especial que cuida ou que cuidou de nós. E fiquemos imersos no oceano,
de amor. Mãe, nossos olhos, passos, corações seguem o caminho que você trilhou. Nossas vidas são preenchidas com a alegria que semeou. Você nos nutre com a água do amor. Você nos mantém protegidos e aquecidos do frio, do descaso e da tristeza, da dor e do desengano e dos infortúnios da vida. Oh, Mãe, você nos sustenta. Oh, Mãe, você nos orienta. Oh, Mãe, sua ternura nos faz lembrar de Deus. Mãe, seu sacrifício é a fortaleza nos dias em que a fé se esvai. Não importa quão difícil possa ser a situação que nos distrai, você nos nutre com a água do amor. Você nos mantém protegidos e despertos para enxergar além. Nada se compara com o que renunciou, com os desafios que enfrentou. Oh, Mãe, sua fé nos inspira. Oh, Mãe, seu olhar nos afaga. Oh, Mãe, sua coragem nos faz lembrar de Deus. Mãe, seus sacrifícios são a fortaleza nos dias em que a fé se esvai. Não importa quão difícil possa ser a situação que nos distrai, você nos nutre com a água do amor. Você nos mantém protegidos e despertos para enxergar além. Nada se compara com o que renunciou, com os desafios que enfrentou. Oh, Mãe, sua
sua fé nos inspira. Oh, Mãe, seu olhar nos afaga. Oh, Mãe, a sua coragem nos faz lembrar de Deus. Linda essa música, muito linda. Bom, meus amigos, até daqui a 2 semanas. Ó, dá oi para todo mundo. Joga um beijo, joga um beijo. Diga tchau, quer ver foto. Beijo, gente. Obrigada, obrigada a Luciana, obrigada, Henrique. Obrigada a cada um de vocês. E mais uma vez, Amarildo, seja muito bem-vindo, sempre. Lembrando que esse podcast sobe para o YouTube e sobe para o Spotify. Beijo.